Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos agora dar uma sequência aí no conteúdo de razão, né? Tem razão, depois vamos ter proporção. E nós vamos aprender uma matéria nova, novíssima aí, que são grandezas, tá? Vou falar de grandezas de escala e de outras grandezas, tá, de suma importância, tá? Não é um conteúdo assim difícil. Eu particularmente amo essa parte aí de razão e proporção, regra de 3 e etc. Mas é um conteúdo que gera um pouco mais de dificuldade, que é um conteúdo muito contextualizado, ou seja, é um conteúdo que tem muitos problemas, tá? E se o aluno tiver uma dificuldade na leitura e interpretação do texto, do problema, ele vai ter uma dificuldade na hora de montar, mas vamos com calma, tá? Muita calma nessa hora. Nós vamos focar em entender, tá? Gradativamente, tá? Cada parte dessa. Não adianta a gente querer empurrar assim, uma gama de conteúdos imensa e no final a gente não conseguir chegar a resultado nenhum. Então a gente vai com calma, bem devagar, e entender cada coisa. Primeiro vamos grandeza. Vamos entender o que seria grandeza, tá? Se você quiser, acompanha no vídeo. Eu ia pedir para pegar o livro, mas não. Acompanhe no nosso vídeo que fica mais fácil, tá? É todo valor, grandeza, é todo valor que ao ser relacionado a outro, quando há variação de um termo, ou o outro varia também como consequência. O que seria isso? Então a grandeza ela vai estar associada a dois valores associados, se basear em dois valores associados. Quando um altera, o outro naturalmente altera também, tá? Esse aqui é o meu computador, depois ele sai, ok. Então nós ainda podemos chamar de grandeza tudo que pode ser medido e comparado, tá? Na verdade nós chamamos de grandeza, tá? Nesse caso aqui de razão ali, é o que eu vou comparar, medir, comparar, e tem uma certa dependência, está ligado uma coisa a outra, tá? Vamos explicar com os exemplos. No nosso cotidiano, quase tudo se associa a duas ou mais grandezas. Por exemplo, quando falamos em velocidade, a gente utiliza velocidade, a gente utiliza como? Quilômetros por hora. Então, eu estou associando duas grandezas, duas coisas que podem ser medidas. Quilômetros, que é a distância, certo? Quando eu falo de velocidade. O carro está a 100 km por hora. Então, eu estou utilizando uma relação entre grandezas. Quais são? A distância, quilômetros. Ele anda 100 km e o tempo hora. Então eu estou associando que ele anda a cada hora, ele anda 100 km. Então vamos lá. Se ele anda a 100 km por hora, o próprio nome já está falando, 100 km por hora. Então em uma hora ele anda 100, em 2 horas... Vamos lá. Vou explicar que eu acho que o visual vai ter que ser muito importante. Então quer dizer o quê? Um carro anda com uma velocidade, né? Está associando aí essa grandeza de 100 quilômetros, ok? Calma aí, só um minuto. Quilômetros por hora, tá? 100 km por hora. Então, o que significa? Que em uma hora, ele vai estar em 100 km, certo? Aí, 2 horas. Se ele for andar 2 horas nessa velocidade, ele vai estar em 200, que é 100 km em cada hora. Se for 3 horas...
ele vai estar em 300. E assim sucessivamente. Vou ter aqui uns 3 pontinhos. Finito. Vou até acabar o combustível. Então vamos lá, a pista. A velocidade dele, se manter uma velocidade constante, lógico. O carro ele não mantém uma velocidade, ele vai andar tipo 1 hora 100 km por hora. Não, ele abaixa, aumenta, está subindo o morro, ele diminui a velocidade, mas estou supondo aqui que ele fique durante 1 hora inteira, ou 2 horas inteiras, ou 3 horas inteiras, com a velocidade exatamente igual a 100 km por hora. Depois de 3 horas, 300 km. Se for 5 horas, 500 km, e assim sucessivamente. O tempo, o peso, o espaço. Temos aí uma relação enorme, tá? De coisas ligadas à grandeza, né? Uma moto percorre um espaço físico, uma distância, né? Um termo muito... Percorre uma distância em um tempo. Maior ou menor, dependendo da velocidade. Aí aqui eu já tenho 2 relações, tá? Vamos falando da velocidade. Se a velocidade é maior, tá? Eu vou fazer o quê? Eu tô indo, vamos botar aí, eu tô indo daqui pro centro da cidade, tá? Não vou falar que eu tô indo de moto, que eu não sei pilotar moto. Na verdade eu sei, mas não sou habilitado. Então eu tô indo de carro, daqui pro centro da cidade. E quando eu chego... Se eu vou mais rápido, certo? Eu aumento a minha velocidade, eu vou diminuir meu tempo, ou seja, eu vou chegar antes do tempo previsto. Se eu for mais devagar, tá? Peguei engarrafamento na Avenida Brasil, eu vou demorar mais tempo, então eu vou chegar depois. Então, eu comparando essas 2 grandezas, que é velocidade aqui em cima e tempo, vamos entender isso aí. Eu sei que quanto mais rápido eu vou, em menos tempo eu vou chegar. Então eu estou comparando. Tá? A gente vai comparar grandezas direto, por isso que eu já estou começando a comparar e explicar o que seria grandezas. Então a velocidade ela cresce e o tempo vai diminuir, o tempo de viagem. Se eu diminuo a velocidade, ou seja, se eu vou ao centro da cidade mais devagar, ou com menos velocidade, ao invés de 80, 60 km por hora, eu vou demorar mais tempo. Professor, isso é óbvio? Sim, é óbvio. Matemática é uma coisa óbvia, uma coisa fácil. Ok? Qualquer dúvida maior, deixa aqui nos comentários, tá? Ou na nossa live, você pode perguntar à vontade. Certo? Assim também, a quantidade de trabalho a ser realizado em um determinado tempo depende do número de operários. Aqui, eu tenho uma grandeza aqui relacionada a número de operários, tá? Ou número de empregados, tá? E eu tenho outra em relação à obra a ser concluída, ou a obra em si. Então, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou concluir um pedaço maior da obra, ok? Se eu tenho menos gente trabalhando, eu vou concluir, levando em consideração que todos os trabalhadores rendem, eles têm a capacidade de render a mesma quantidade, mas estou levando assim num contexto mais geral. Então, se eu tenho, um exemplo, o professor vai passar uma atividade para um grupo de alunos. Se eu vou passar uma atividade para um grupo de 4 alunos, eu vou ter uma atividade, sei lá, uma folha de cartolina com mais algumas coisas. Se eu aumento isso aqui, eu não quero 4 alunos, eu não quero 6. Eu não vou querer a mesma quantidade de trabalho, eu vou querer um trabalho maior, um trabalho mais bem elaborado, tá? Um trabalho mais bem cuidadoso, com mais tempo para pesquisa. Por quê? Eu tenho um número maior de pessoas, então automaticamente a obra a ser concluída, ou o trabalho a ser concluído, ele tem que ser maior e acompanhar. Então, quanto mais funcionários ou mais alunos fazendo o trabalho, eu vou ter um resultado maior nesse trabalho, ou mais coisas podem ser concluídas ou feitas nesse período. Foi claro aí nessa parte de grandezas? Vamos lá. Razão entre grandezas da mesma espécie. Então, eu tenho grandezas de mesma espécie. A razão de 2 grandezas
é a razão entre os números que as exprimem quando medidas com a mesma unidade. Para compararmos duas grandezas de mesma espécie, basta determinar os quocientes dos números que expressam essa grandeza na mesma unidade de medida. É importante, todas as vezes ele falou aqui na mesma unidade de medida, é muito importante. Vou explicar isso aqui para vocês primeiro. Um exemplo. Aqui é bem fácil, né? Eu estou falando de dinheiro, né? E valor em dinheiro, né? O salário de Maria é 1.500, o de João é 1.250. Tá. O que seria isso na mesma unidade de medida? Tá, dinheiro, eu vou comparar aqui uma unidade diferente. Uma unidade diferente. Maria recebe R$1.500. E João, digamos, em uma outra unidade, recebe $1.000. Uma outra unidade. Ou recebe 500 euros. Eu não posso nunca somar R$1.000 com 500 euros e falar que dá 2.000. 2.000 o quê? Reais ou euros? Então, são unidades diferentes. Ok? Então, eu não posso trabalhar com grandezas, tá, de mesma espécie em unidades diferentes. Então, professor, se tivesse, aqui não é o caso daqui, aqui eu tenho a mesma unidade, os dois estão se referindo a reais. Mas, digamos, professor, se um recebesse em dólar, o que eu teria que fazer? Você ia pegar ali a cotação, né, saber quanto que vale $1 no dia de hoje, lembrando que esse valor muda todos os dias, tá? Às vezes um pouquinho para mais, para menos, geralmente sempre para mais, mas enfim. Os números mudam todos os dias, então eu vou pegar ali aquele valor que está em uma outra moeda, ok? E vou passar para que os dois fiquem iguais, em reais. Pode ser os dois em dólar? Pode, sua resposta vai estar em dólar. Pode ser os dois em euro? Pode, desde que os dois estejam na mesma unidade de medida, ok? Então vamos lá. O salário de Maria é R$1.500 e o de João é R$1.250. Então, eu já sei que estão em mesma unidade de medida, eu posso sim fazer a minha conta ali matemática. A razão. Então, eu estou pedindo uma razão. Foi falado no vídeo anterior que toda vez que eu falo de razão, eu penso em uma fração. Ok? Onde o primeiro vai ser o meu numerador e o meu segundo o meu denominador, respeitando aí essa ordem. Então, eu quero uma fração que vai expressar esses dois valores em uma forma de razão. Eu quero uma fração que vai expressar esses dois valores. Vamos lá? Seguindo a sua ordem. Então, eu coloquei em cima aqui 1.500, que é o salário de Maria, né? Maria. E 1.200, o salário de João. Certo? Percebe-se que primeiro veio o salário de Maria, então ficou no numerador, e em seguida de João ficou no meu denominador. Ok? Maria. Cadê? Maria. E João. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Maravilha. Vamos lá, seguindo. Aí eu coloquei numa fração, pronto, isso aqui já seria minha razão, mas eu vou trabalhar com ela simplificada. Foi tirado um zero de cada um, lembra que eu só posso tirar um zero de cima como um zero de baixo. Esse aqui é o processo de simplificação, tá? Tem um vídeo também falando sobre como simplificar frações, lá do 6º ano, lembra? Vocês tiveram isso ano passado. Depois foram dividido por 5, 150 dividido por 5, depois foi dividido por 5 de novo, deu 6/5, essa é a minha resposta. Tá? Que está em uma fração irredutível, não dá para eu dividir mais. Então o salário de Maria está para 6, assim como o salário de João está para 5. Qual é a razão? 6/5. Qual é a razão do salário de Maria
E o de João, 6/5. Se invertesse, professor, qual a razão do salário de João e o de Maria? João e Maria. Aí seria 5/6. Eu também inverteria ali minha fração, porque eu colocaria o salário de João em cima e o de Maria embaixo. Vamos lá, em outra grandeza. Em outra razão. A altura de Bruno é 1,70 m. E a de Vitória é de 1,20 m. Percebe-se que eu tenho aqui a mesma unidade de medida. Como seria unidade diferente, professor? Se eu falasse que Vitória teria 120 centímetros. É a mesma medida, só que em uma unidade ali diferente, né? Divisores, submúltiplos do metro. Então, eu teria que passar tudo para metro, ou passar tudo para centímetro. Eu não posso trabalhar em duas formas diferentes. Se eu passo tudo para metro ou para centímetro, tá? Eu não vou alterar meu resultado final, que é a minha fração, porque eu vou acabar simplificando no final. Eu só não posso colocar um em metro e um em centímetro. Ok? Qual é a altura de Bruno? A altura de Bruno é aqui a razão entre a altura de Vitória e de Bruno. Preste atenção. Aqui primeiro apareceu Bruno, certo? E depois apareceu Vitória. Mas olha o que ele está pedindo. A razão entre a altura de Vitória. Quem vem primeiro aqui? Vitória. Então cuidado aí, que isso aí pode ser uma pegadinha aí, pode te complicar. Tá? Aqui primeiro vem quem? Maria. Depois, João. Ok? Por isso que eu botei Maria em cima. Aqui vem primeiro quem? Vitória. Ah, mas aqui vem primeiro Bruno. Não, é o que ele está pedindo. Qual é a razão? Ou a razão entre Vitória e Bruno. Então, em cima eu vou colocar Vitória. Esse 1,20, tá? É Vitória. Esse 1,75 é Bruno. Tá? Como simplifiquei, professor? Cortou o zero. Na verdade, esses zeros aqui depois da vírgula, eles não precisam. Tá? Não é eu cortei um de cima e um de baixo, porque depois da vírgula esse zero não precisa. Um exemplo, vou colocar aqui, matéria do 6º ano, tá? No passado vimos isso. 1,20 é igual, 1,1 é igual a 1,20, que é igual a 1,200, que é igual a 1,2000 e assim sucessivamente. Percebe-se que esse zero aí depois existe em cada. O zero à esquerda antes da vírgula não serve para nada, lembra? Um zero à esquerda seria um zero aqui, ó, 0,1. E o zero à direita depois da vírgula também não vai alterar ali o resultado, tá? 20 centésimos é a mesma coisa que 200 milésimos, ok? Então vamos lá. Para tirar a vírgula, eu igualei. Aqui tem uma casa decimal, lembra que divisão a gente iguala uma casa decimal, tirei a casa decimal, deu 12, resposta 12/17 avos, ou 12/17. Ok? Dúvidas aí? Tá? Eu tenho algumas razões especiais. Essas razões especiais são aquelas cujo conceito envolve uma relação entre grandezas heterogêneas, especiais e diferentes. Tá? Vamos lá, vamos entender isso. A escala, tá? A escala, ela é muito utilizada, entendeu? Em plantas, tá? Plantas é uma coisa, toda casa tem que ser corretamente construída, vai precisar de uma planta, um engenheiro, um arquiteto, entendeu? Fazendo uma planta, ele sempre faz em escala, tá? O que seria essa escala? Essa escala é uma grandeza. Grandeza de quê? Sempre. Então, por que são razões especiais? Porque vai ser sempre dessa forma. É uma grandeza onde eu tenho no meu numerador a medida representada no desenho, tá? Então, a escala vai ser um desenho, a gente chama do que não é real,
ou vai ser num desenho, ou vai ser em uma planta de uma casa, tá? Que eu não é considerado um desenho, né? Que vai ser, ou vai ser em uma maquete, que não é um desenho, é uma maquete. Tudo isso eu vou usar escala, onde eu vou comparar essas medidas com a medida real, ok? Mapas eu uso escala. As fotografias, elas são em escala na hora de impressão, tá? Ou na hora de você visualizar, elas são em escalas, então a gente vai utilizar. Então vamos lá. A altura de uma maquete é 80 centímetros, ou 0,80 metros. E o edifício mede 40. Então eu tenho ali uma escala de... Vamos entender aqui. 80, sempre eu disse que o desenho, ou a maquete, ou a planta fica em cima, ou o mapa, e o real fica sempre embaixo. Então aí eu venho aqui, eu tenho uma casa decimal, presta atenção. Aqui eu também vou colocar uma casa decimal. Então vai ficar 8 sobre 400, tá? Por 2 dá 4 sobre 200, ou se eu dividir por 4... Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 50. Essa é a minha escala. É uma razão, professor? É uma razão especial, chamada escala. Essa é a minha escala, 1 para 50. O que isso significa? Se eu estou desenhando 1 centímetro, no real vão ser 50 centímetros. Se eu desenho 1 metro, no papel tem que ser 1 metro grande, né? Se eu desenho 1 metro no meu papel, no meu real vai ser 50 metros. Então é uma escala 1 para 50. Isso significa que a cada uma unidade de medida da maquete representa 50 unidades de medida do edifício, tá? Se eu coloco uma porta lá na maquete lá do edifício com 1 centímetro real, essa porta vai ter 50 centímetros. Só dando vai ter 2 centímetros, vai ter 50, 100 centímetros a porta, e assim sucessivamente. Então, escala, anotem isso aí, se possível, marquem no livro, tá? Isso é muito importante, é igual ao comprimento do desenho, comprimento real. Não adianta só marcar no livro, tem que decorar isso, decorar. Usamos a escala 1 para 100. Usando a escala 1 para 100, aqui eu já tenho uma representação, vocês vão ver muito essa representação de escala, tá? 1 para 100, esse símbolo aqui é 2 pontinhos, mas ele indica uma divisão. Lembra que uma fração é uma divisão, 1 dividido por 100. Que significa que o primeiro é o desenho, comprimento do desenho, e o segundo é o real. Então, 1 centímetro ali no meu desenho, eu vou ter 100 centímetros reais, tá? Sempre com a mesma unidade de medida. 1 centímetro vale 100 metros? Não. 1 centímetro vale 100 centímetros, 1 metro vale 100 metros. Sandra desenhou uma planta de uma casa de 13 metros de comprimento. Então, a planta da casa é de 13 metros. Presta atenção, tá? É muito importante. A casa teve 13 metros de comprimento, ok? A casa teve... Calma aí, eu quero marcar... Aqui, só um minutinho. Pronto, a casa teve 13 metros de comprimento. Transformando 13 metros, eu quero transformar em centímetro. Então, eu vou pegar o 13 metros e vou passar para centímetros. Lembra, isso aqui é matéria do ano passado. Andar 2 casas, tá? Então, 13 metros em 1.300 centímetros. Ok? E eu vou jogar na escala 1 para 100. Aqui minha escala aqui, ó, 1 para 100. Então, em cima eu vou chamar de x, que eu não sei ainda qual vai ser o tamanho no meu desenho. E embaixo eu vou chamar de 1.300, tá? Que é o real. Em cima o desenho e embaixo o real, tá? Ok? Eu faço assim, ó, 1 para 100, que é a minha escala, é igual a x sobre... Aí quando tá aqui, professor, o que eu faço? É bem fácil. Eu vou multiplicar aqui
cruzado, tá? O livro aqui não está mostrando, mas eu vou ter que fazer para vocês. Então vai ficar 100x é igual a 1.300 vezes 1, né? 1.300. X é igual a 1.300 divididos por 100. Lembra que dividir por 100 é tirar 2 zeros. X é igual a 13. Tá? Se você teve dificuldade de entender de onde chegou o 13, da onde chegou o 13? Aí tá aí, tá? Tá aqui, para você copiar. Ok? Lembrando que, se eu aqui passei para centímetros, a minha resposta vai ser em centímetros, tá? No desenho, essa casa vai ter 13 centímetros. Tá? Eu tenho aqui um mapa, também se referindo à escala, mas o nosso tempo aqui está bem ultrapassado. Eu vou correr aqui para outras razões especiais. Outras razões especiais, gente. Às vezes necessitamos determinar razões entre grandezas de espécies diferentes, tá? Para relacioná-las, devemos indicar o seu quociente acompanhado das suas unidades de medida. Vamos lá, vamos entender grandezas de espécies diferentes. A minha velocidade, eu quero que você marque aí no seu livro ou passe até pelo caderno na hora que você for fazer esse resumo. Um exemplo, a velocidade. A velocidade é a distância percorrida e embaixo sempre vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto, tá? Quilômetros por hora, tá? Nos Estados Unidos ou alguns países de língua inglesa, é medido por metros por segundo, tá? Alguns países a gente vai ver metros por segundo. Não deixa de ser distância, metros, e segundo não deixa de ser tempo gasto, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Papai vai viajar para Fortaleza e João Pessoa. De Fortaleza a João Pessoa em 5 horas, ok? Isso é o tempo, lembrando que o tempo vai ficar sempre embaixo, sabendo que a distância é de 1.000 quilômetros, ok? Então, vou botar 1.000 sobre 5, 200 km por hora é a velocidade que ele tem que fazer. Vixe, que isso? É um carro, né? É um carro, quase um carro de Fórmula 1, né? Na verdade. Ele não vai conseguir, não. A velocidade média tem que ser de 200 km por hora. É um carro de Fórmula 1, né? Densidade demográfica, isso aqui também é muito importante. Aí a professora Ana de Geografia vai trabalhar com vocês. Que sempre vai ser um número de habitantes pela área, tá, da região, tá? Essa área da região, ela sempre vai ser em quilômetros quadrados, tá? Então, eu posso falar que é número de habitantes por quilômetro quadrado? É isso aí. Então, essa área da região vai ser sempre em quilômetros quadrados, tá? Quando é quilômetro por ser quadrado? Nós já estudamos unidades de área, tá? No segundo, quarto bimestre, se eu não me engano, terceiro ou quarto bimestre, no sexto ano. Outra, então já tenho duas, tá, gente? Tenho velocidade média e densidade demográfica, tá? Tem um exemplo aqui, Mato Grosso do Sul, a cidadezinha de Mato Grosso do Sul, né? Tem 80 mil pessoas, bem pouquinho, né? E ela tem uma região de 1.000 quilômetros quadrados. Então, qual é a densidade demográfica dela? Sempre pessoas e sempre quilômetros quadrados. 1.000 por... Corto só os zeros, aqui só cortou os zeros, 8 habitantes por quilômetro quadrado. Como se fosse uma média ali, né? 8 habitantes por quilômetro quadrado. Sempre vai ter essa nomenclatura, habitantes por quilômetro quadrado. E de velocidade, a gente sempre vai usar aqui, tá, no nosso país, sempre quilômetros por hora, tá? Densidade demográfica. Um outro é consumo médio. É o consumo médio de um combustível, muito importante, tá? Para vocês sempre, ao comprar um carro, ele examina o consumo médio de um combustível. O que significa, professor?
é quanto que ele percorre com 1 litro de gasolina, tá? Então, quanto que ele percorre por litro? Então, se ele anda 50 km, ou muito, 20 km com 1 litro, 2 litros ele vai andar 40, 3 litros ele vai andar 60 e assim sucessivamente. Lógico, com uma média. O carro ele vai consumir mais se as peças não estiverem bem alinhadas, ou se é uma subida de uma serra, ou enfim, existem vários fatores aí que oscilam aí esse resultado. Porém, eu tenho uma média desse consumo, que é o que nós vamos falar. O que seria consumo médio? Distância percorrida, anotem aí para decorar também. E volume. E combustível, melhor, volume de combustível e combustível. Ok? Vamos seguindo. Tá? Temos aqui um exemplo, ele andou 250 km em 25 litros. Só dividir por 25 dele anda 10 km por litro de gasolina, tá? Ou álcool, dependendo do seu combustível utilizado. Vamos seguindo. Eu tenho também, que eu quero que vocês anotem, a minha famosa, eu acho que o professor de história vai trabalhar mais isso, e de geografia também, renda per capita, tá? O que seria a renda per capita? É o PIB, primeiro tem que explicar para vocês o que seria PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que o país arrecada, tá? Tudo que o país arrecada, tá? Você imagina na sua família, tudo que seu pai ganha, tá? Somando todos os trabalhos e rendas, né, possíveis. Então, PIB é tudo que o país arrecada, e número de habitantes é o número de pessoas ali naquele país. Lógico, um país maior, ele tende a arrecadar mais e um menor a arrecadar menos, desde que essa renda per capita aí, ela vai dar exatidão se o país está arrecadando muito ou pouco, ou suficiente ou insuficiente. Tá? No meu exemplo aqui, tem 50 mil reais de PIB e 100 habitantes, sempre habitantes, né? Só foi cortado os zeros, foi 500 reais por habitante arrecadado. Quanto que arrecadou, professor? 500 reais por habitante, né? Lógico, valor muito alto. E colocou aqui, eu vou só explicar só esse exercício aqui para encerrar, né? Aqui é o cálculo da velocidade de um carro que andou 200 km em 4 horas. Então, eu coloquei, lembra que velocidade é sempre quilômetros por hora, vai ser os exercícios mais feitos por vocês, mais cobrados. Então, 200 dividido por 4 dá 50. Velocidade de 50 km por hora. Uma torneira, ela gasta 42 litros em cada minuto. Quanto ela vai gastar em meia hora? Então, primeira coisa, são unidades diferentes. Eu vou passar de hora para minuto, então 1 hora são 60. 1 hora são 60 minutos? Sim, 1 hora são 60 minutos. Automaticamente, meia hora, deixa eu ajeitar aqui, vai ser igual a 30 minutos. Não preciso nem pensar muito para chegar nessa conclusão. Então, eu vou pegar e colocar em cima, tá? 42 litros em 1 hora, em 1 minuto, perdão. E X, aqui seria o meu X, tá, gente? Aqui já está o número, mas aqui é o meu X. X sobre quanto tempo? 30. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou multiplicar. Ó. Meu resultado, a minha razão, vai funcionar como? Vai ser, deixa eu pegar para cá, aqui. Vai ser 42 sobre 1 é igual a X
sobre 30. Eu vou multiplicar, né? Cruzado aí, ou para tirar o MC e etc. X vai ser igual, passar para baixo para não ficar embolado. X vai ser igual a 42 vezes 30. Já está a resposta ali, né? X é igual a 1260. Então, o que acontece? Se 42 são gastos 42 litros, né, por minuto, em 30 minutos, vou multiplicar por 30, vai ser 1.260 litros em 30 minutos, ou seja, em meia hora. Gente, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Essa aula ficou um pouco grande, mas precisava ser explicado bem devagarzinho, tá? Espero que todos, né? Lógico, se você está me ouvindo agora, você assistiu o vídeo até o final. Mas se ficou alguma dúvida, volte, veja o vídeo de novo, ok? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.